Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o terceiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o fim da ditadura militar, principalmente todo o desmonte aí do chamado Sistema Nacional de Informação, o SNI, falar um pouco sobre o fim da censura, a lei da anistia e, claro, também falar sobre o momento de transição, fim do governo militar do Figueiredo e o início do governo aí, e propriamente o governo do José Sarney, com todos os problemas envolvendo principalmente a inflação galopante no país. E a gente começa observando aí a abertura lenta e gradual, segundo o próprio general Geisel, que vai começar, no governo Geisel, começa a se falar da chamada distensão, ou seja, abertura política. O próprio Geisel dizia que essa abertura seria lenta, segura e gradual. O que era a abertura política, basicamente? Era o desmonte do sistema de organização que estruturava a ditadura militar. Então, aos poucos, eles vão sendo desmontados. A gente vai ter aí o grande símbolo é o SNI, que ele aos pouquinhos ele vai sendo desmontado. Por que aos pouquinhos? O SNI vai ser um sistema de informação que vai ganhar uma força muito grande, é o sistema que vai dominar, entre outras coisas, a tortura através dos órgãos ligados a ele. A gente deve lembrar que o principal órgão de tortura no Brasil era o sistema do DOI-CODE, e esse era ligado diretamente ao SNI. E o SNI ele vai ganhar uma força muito grande na ditadura militar e vai chegar a ter uma certa autonomia, uma certa liberdade de atuação que não vai condizer, digamos assim, com o modelo que alguns militares queriam, principalmente o próprio Geisel. Ele vai dar ordens ao SNI e algumas dessas ordens não vão ser cumpridas na sua plenitude, o que faz um desgaste entre o SNI e o próprio governo do Geisel. Um exemplo bem claro disso é o assassinato do jornalista Vladimir Herzog em 1985. A princípio vai ser colocado que o Vladimir Herzog teria um contato com o Partido Comunista do Brasil, que era clandestino, e ele vai precisar, digamos assim, prestar depoimento lá no DOI. Ele espontaneamente vai, ele recebe ali uma intimação por parte dos militares, ele vai lá. Chegando lá, ele acaba sendo preso, torturado. Os torturadores, como era muito comum, eles acabam errando a mão e matam Vladimir Herzog. E aí os militares precisam dar uma justificativa pelo que aconteceu e fazem essa foto. Tá aqui, olha a foto. E nessa foto eles vão dizer que o Vladimir Herzog ele suicidou, ele se enforcou na cela. Só que isso foi tão mal feito que a gente consegue observar aqui, olha, sequer uma altura suficiente para a pessoa se enforcar. Diante dessa situação, é impossível alguém se enforcar, é impossível alguém se suicidar nessa situação aqui, olha, não tem como. Então, claro, isso vai ser forjado pela própria polícia. E seja lá como for, no ano seguinte, 1976, mais uma vez o metalúrgico sindicalista chamado Manuel Fiel Filho, ele vai ser preso, a imprensa vai noticiar a prisão dele, o próprio Geisel dá a informação de que vai ser só para averiguar, e mais uma vez acontece do Fiel Filho ser torturado e morto dentro dos porões aí do que a gente chama da ditadura. E ao ser morto ali pela tortura, o Geisel entende que não tem como manter o sistema, o SNI, como ele está. E aí você vai ter a necessidade desse desmonte do SNI. Então, o Sistema Nacional de Informação, ele não é desmontado da noite para o dia, vai passar por todo esse período de ditadura, de transição, e só, se eu muito me engano, no governo do Fernando Collor, já totalmente democrático, que o SNI vai ser desarticulado. Então, o desmonte do SNI é algo significativo para essa abertura política. Outra coisa extremamente significativa que o Geisel vai colocar é
o fim do ato institucional número 5 e da censura prévia. A gente já falou muito sobre o ato institucional número 5 e todas as coisas que ele vai promover, entre elas a possibilidade de você ser preso sem um mandato de prisão, de você permanecer preso sem direito ao habeas corpus. Então, em 78, ele acaba com o AI-5 e também com a censura prévia, dando um pouco mais de liberdade para a imprensa. É claro que você acabar com a censura prévia não quer dizer você acabar com a censura. O que era? Vamos só lembrar bem rápido, a gente já falou disso. Censura prévia é aquele assunto que ninguém poderia falar, e a censura posterior seria aquele assunto que, uma vez falado, o jornal teria que se responsabilizar por isso. Então, o fim da censura prévia era, no âmbito da teoria, você poderia falar sobre qualquer coisa, porém com uma responsabilidade. E é um pouco isso que vai acontecer. Esse momento de transição é um momento muito complexo, porque não fica claramente definido o que pode e o que não pode. Muitos jornais, muitos meios de comunicação vão fazer censuras internas, como é sabido, a gente já falou disso, por exemplo, a Rede Globo, o SBT, eles vão fazer uma censura interna deles e impedir que a informação fique aberta ao público. E claro, outros jornais vão ser mais abrangentes, vão noticiar todas as coisas, vão sofrer consequências ainda de um governo muito autoritário. Ainda seguindo essa linha da abertura, a gente vai ter em 1979 criado a Lei da Anistia e o fim do bipartidarismo. Vamos lá. A anistia é o quê? O que significa anistia? Perdão. E pensar esse perdão é pensar no perdão das pessoas que cometeram crime durante a ditadura, crimes esses políticos, como, por exemplo, as pessoas que eram identificadas aí como da luta armada, pessoas sindicalistas, professores e tudo mais. Esse grupo, digamos assim, que na visão dos militares cometeu algum crime, vão ser anistiados, vão ser perdoados. Mas essa anistia, como diz ali o cartaz, olha só o cartaz aqui, olha. Anistia ampla, geral e irrestrita. A anistia geral quer dizer o quê? Que não só as pessoas civis que cometeram crimes durante a ditadura, crimes políticos, vão ser perdoados, como também os militares. Os militares torturadores vão ser também perdoados pela anistia. A lei de anistia tão ampla só vai acontecer aqui no Brasil. Em outros estados, principalmente na Argentina, a gente vai ver os militares indo para o banco dos réus, os militares sendo julgados pelos seus crimes que cometeram durante a ditadura. Aqui no Brasil, todo mundo é perdoado. E por outro lado, já que o Brasil se encaminhava para uma abertura política, o fim do bipartidarismo. A gente viu o que era o bipartidarismo. Só existiam dois partidos legalizados dentro da ditadura, que era o partido da Arena, ligado diretamente aos militares, e o partido do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, que era a oposição concedida pelos militares. A partir de 1979 começam a ser criados outros partidos. Do partido Arena vai ser criado o PSD, tá? O Partido Social Democrático. Do MDB vai ser criado o PMDB, mas vão ser criados outros partidos também, como o caso do PSDB, do PT, do PDT e por aí vai. Um ano antes, em 78, a gente tem o surgimento aí do novo sindicalismo. Por que se diz novo sindicalismo? Porque havia um movimento sindical muito forte lá atrás, republicano no Brasil, de 46 até o golpe de 64. Havia um sindicato, era um sindicato forte, porém, o que vai diferenciar, ou que pelo menos os novos sindicalistas se colocam como um fator diferencial daquele antigo sindicalismo, é que agora, em 78, esse sindicalismo não teria uma ligação direta com nenhum governo, não teria uma ligação direta com nenhuma proposta partidária, e eles teriam uma ideia fixa em defender o trabalhador, e não só a defesa de um setor dos trabalhadores ou de um grupo, por exemplo. Você tem um sindicato forte dos metalúrgicos
e um sindicato menos forte, por exemplo, dos professores, a ideia era você unificar. E dessa percepção de você unificar vários sindicatos para ter mais força, você tem a criação da CUT em 1983, que é a Central Única dos Trabalhadores. Desse novo sindicalismo vão surgir vários políticos importantes no cenário nacional, dentre eles o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que veio a ser presidente da República tempos depois, em 2002. Eleições aí em 1982 direta para o governo dos estados. Desde a época da ditadura você não tinha eleição direta para o governo do estado. O ato institucional número 2 acaba com isso. As eleições eram indiretas, você elegia um colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral tinha pessoas eleitas pelo povo e, em sua maioria, pessoas indicadas pelo próprio regime. Então, a eleição ela não era uma eleição direta. A partir de 82, ela vai ter as eleições diretas, governador do estado. E nessas eleições vai ter uma vitória esmagadora da esquerda. E essa esquerda, basicamente, eram os partidos contrários à ditadura. Entre eles, a vitória significativa do Leonel Brizola aqui no Rio de Janeiro, ele do partido PDT, partido esse que o próprio Brizola criou, assim como outros estados. Isso vai fazer, de certa forma, as eleições de governadores de esquerda no Brasil, faz com que haja um certo temor por parte dos militares quanto a uma abertura mais ampla ou quanto a uma eleição direta para o ano de 85. Então vai ser colocado dentro do Congresso Nacional a chamada Emenda Constitucional Dante de Oliveira. Por que Dante de Oliveira? Porque era o deputado que colocou, e essa emenda seria a ideia das eleições diretas para presidente. Então, em 85, teria eleições diretas. Para apoiar essa eleição direta, houve um grande movimento chamado de Direta Já. Finalzinho de 83 e principalmente em 84, é um movimento que vai carregar milhares de pessoas em grandes comícios, um comício gigantesco na Central do Brasil, outro comício gigantesco na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Então você vai ter grandes comícios, todos esses convocando o povo a apoiar a emenda Dante de Oliveira. O que no final das contas, eu coloco aqui, olha, o Jornal do Brasil, olha, o Congresso acaba rejeitando a emenda Dante de Oliveira e a população brasileira não vai poder votar diretamente para presidente em 85. E aí a gente vai ter uma eleição mais diferente das últimas eleições, porque a gente vai ter 2 candidatos civis concorrendo. Até então, sempre era o candidato militar da Arena e um candidato civil ali só para mostrar que havia eleição. Vão concorrer. De um lado, a gente vai ter o Tancredo Neves, político de Minas Gerais. Ele foi ligado ao governo do próprio João Goulart também e era uma pessoa muito bem vista, um político muito bem visto, tinha um carisma muito grande pelas pessoas. Todos entendiam que o Tancredo Neves seria a pessoa perfeita para liderar esse movimento aí de transição entre a ditadura e a nova democracia surgida aí a partir de 89, de fato, né? O Tancredo Neves vence as eleições de lavada e no dia 21 de abril de 1985, o Tancredo Neves ele morre. Tem uma infecção generalizada e quem assume de fato é o vice-presidente. E quem era o vice? O José Sarney. Aqui a figura do José Sarney. Portanto, a gente vai ter de 85 até 1990 o governo do José Sarney. Até então, as eleições, o mandato do presidente era de 5 anos, e a partir disso, a partir da Constituição de 89, estabelece um mandato de 4 anos para o presidente da República. Começa o mandato dele. Primeiro que o Sarney era uma figura ligada também à ditadura, ele foi da Arena durante muito tempo. No apagar das luzes ali da construção do PMDB, o Sarney passa da Arena para o PMDB numa articulação política. O Sarney ele começa o mandato dele
com um problema crônico, que era a crise econômica e a hiperinflação, ou seja, uma inflação muito grande. Para tentar combater a inflação, ele vai criar o chamado plano cruzado. E não vai dar certo. E aqui, olha, eu coloco a porcentagem da inflação no final do ano de 1989, ou seja, no final do mandato do Sarney, a inflação ao ano estava em 2.750%. Só para vocês terem uma noção, o acumulado do ano de 2019 foi de 4,8%. A inflação acumulada no finalzinho ali do ano de 1989 chegou à casa de 2.751%, tá? Ou seja, uma desvalorização do dinheiro de forma absurda. E por que vai acontecer todo esse problema? O Sarney vai criar o plano cruzado e a gente vai perceber que, olha só, vai ser mantido a cédula antiga do Cruzeiro e vai colocar aqui, olha, um carimbo. Ó, Banco Central do Brasil e um carimbo aqui, olha, 100 cruzados. O valor do dinheiro valia 100 cruzados, era nota, você não vai nem reimprimir o papel moeda. É claro que depois, posteriormente, vai ser reimpresso. Vamos lá, o que era o plano cruzado? Qual era o grande sacada aí das pessoas que vão desenvolver, entre elas, o Bresser, né, o ministro da Economia do Sarney, que vai desenvolver a ideia do plano cruzado, depois do cruzado 2, depois do próprio plano Bresser, que é tudo uma consequência desse mesmo plano grande, que era a ideia de você fazer o seguinte: como é que eu vou combater a inflação? Vamos lembrar, o que é na prática a inflação? É a desvalorização do dinheiro. O dinheiro vai perdendo valor, então você vai precisar cada vez mais de um montante de dinheiro para comprar a mesma coisa. A impressão que o consumidor tem é de que o preço dos produtos está aumentando. Qual é a prática? A prática da coisa. Você vai, compra. Vou citar um exemplo bem interessante dos nossos tempos de pandemia. Você vai comprar o arroz, pacote de 1 quilo de arroz. Vou chutar aqui, tá? Vou só chutar. Você vai comprar o pacote de 1 quilo de arroz, está lá R$5. Você passa, 2, 3 dias, vai ver o pacote de arroz está num valor de R$7. Daí a 4, 5 dias já está R$10. O que é a hiperinflação? É a percepção de que, para o consumidor, o preço do produto está aumentando. Em contrapartida, você não tem um aumento do salário mínimo nessa proporção. Então, qual é a sacada? O que vai acontecer na prática? E o grande problema aí econômico da crise. Como você, na prática, passa a ganhar menos, cada vez menos, você também vai consumir cada vez menos. Então, a tendência é que o preço dos produtos vai aumentando num ritmo, o aumento dos salários não acompanha. Como o preço dos produtos estão muito alto, você não consegue comprar aquilo que você comprava antes. Isso aqui é o básico, elementar da teoria econômica. E o que a equipe econômica do Sarney vai fazer? Olha, a gente vai congelar o preço dos produtos. Então vai congelar. Eu vou estabelecer uma tabela de preços e esse preço não pode ser aumentado. Quem aumentar, quem vender acima da tabela vai ser multado e pode, inclusive, ter o estabelecimento fechado. E aumentou o salário. O que a equipe econômica queria? Acabar com a inflação. Se eu aumento o valor do salário e tabelo os preços, o que eu vou garantir? Que as pessoas consigam manter um ritmo de consumo grande, tendo valor de compra maior, da existência de outros fatores, como o mercado internacional e o que vai acontecer na prática. E não vai ter a carne, não vai ter uma série de produtos. Por quê? Porque aquele produto já chegava ao supermercado com um valor mais alto do que a tabela. Então o dono do supermercado falou assim: eu não posso comprar. Na tabela o arroz está valendo 10 cruzados. Eu só posso vender por 10 cruzados. Se eu vender por 11, eu tomo uma multa. Mas o cara que está querendo me fornecer o arroz, ele está me fornecendo arroz por 15 cruzados.
Eu não posso comprar por 15 e vender por 10. Portanto, eu não compro. E se eu não compro, eu não coloco disponibilizado para as pessoas comprarem. E aí você vai no supermercado, eu quero comprar uma coisa aí, e aí você chegava no supermercado e não tinha. Tem uma imagem aqui, olha, do supermercado, é coisa interessante. Olha, prezados clientes, a falta de produto na loja decorre do fato de que alguns fornecedores ainda não adequaram seus preços de acordo com o plano de estabilização econômica. E aí, não tem. E se não tem, né, você vai precisar comprar, sei lá, precisa comprar leite para dar para as crianças. Não tem no supermercado. Aí o cara vai chegar numa merceariazinha, numa lojinha, numa banca, e vai falar assim, olha, eu tenho leite aqui. O leite tabelado vale 10 cruzados, mas eu tenho aqui o leite para vender. Eu vendo por fora, mas eu vendo por 30. E aí você precisa comprar, você vai acabar pagando aquilo que eles vão chamar de ágio, um valor acima da tabela para você conseguir. E isso vai ser quase tudo. Quando se dava notícias sobre a economia, falava o seguinte, olha, a inflação está controlada, mas você tem 20, 30, 40% de ágio em cima do preço do produto. E aí você começa a ter um mercado clandestino, obviamente, e você na prática não consegue controlar a inflação. Por outro lado, o preço dos produtos internacionais vão ficar mais baratos do que os nacionais e as pessoas começam a comprar mais de fora, começam a importar produto. E a taxa de importação vai ser tão grande e de exportação, de vender esses produtos, vai ser tão pequena porque o preço dele está tabelado, então não compensa eu vender esse produto para o mercado externo, que isso vai gerar uma diminuição da reserva cambial no Brasil. E essa diminuição da reserva cambial também facilita, digamos assim, um aumento da inflação. Ninguém vai querer investir dinheiro no Brasil sabendo que o Brasil não tem reserva cambial para, digamos assim, numa situação de emergência, você recuperar esse dinheiro investido no Brasil. Então você não tem capacidade de trazer capital para o Brasil, a inflação ela vai ficar numa bolha ali crescente, até que vai chegar um momento que, na prática, o governo não vai conseguir controlar essa bolha, a bolha vai estourar e a inflação vai chegar àqueles dados absurdos. Aqui, você vai observando aqui, olha, fim da ditadura militar, olha, percentual da inflação na casa de 200%. Início do governo Sarney, 200%. E aí, olha, 1986, criou o plano cruzado. Você vai ter, olha, uma diminuição da inflação. Um ano depois, já começa, já quase na casa de 400. Depois, na casa de 1.000. Depois, na casa de 1.800. Até chegar a 2.700. E, claro, a inflação ela só vai ser controlada depois com o Plano Real, que é a nossa moeda atual, no governo de Itamar Franco. Vale destacar isso. Governo de Itamar Franco. A maioria das pessoas acham que foi no governo do Fernando Henrique, mas não, foi do governo do Itamar Franco. O Fernando Henrique ele era ministro da Economia do Itamar Franco quando fez o Plano Real. Ok? Bom, agora acabou. Obrigado por assistirem essa aula. Até a próxima. Valeu!